Estamos aqui no projeto Pílulas de Direitos Humanos, que é um projeto realizado em parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, com o Grupo de Pesquisa em Direitos Humanos e Transformação Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Unirio. E eu estou aqui com a Rebeca Almeida, com muito prazer hoje, que é coordenadora de Imigração e Refúgio na Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Ela é vice-presidente do Comitê Estadual Intersetorial de Políticas de Atenção a Refugiados e Imigrantes, o CEIPAR. É bacharel em Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, com especialidade em conflitos internacionais e cooperação internacional para o desenvolvimento. Ela também é bacharel em Letras, Português e Literaturas pela Universidade do Estado do Rio. Eu sou Carolina Barroca, sou advogada no Brasil, sou árbitra também no Brasil e no Canadá, professora universitária, coordenadora educacional do Instituto de Mediação e Arbitragem da Colômbia Britânica e mestre em Direitos Humanos. Tudo bom, Rebeca? Tudo ótimo, muito prazer, Carol, estar aqui com você. Bom, eu acho que esse nosso encontro é interessante porque trata de um assunto que eu acredito que para a maioria das pessoas é um assunto bastante distante, né, da realidade. Acho que todo mundo já ouviu falar, mas alguns conceitos estão bem difíceis de serem definidos por todo mundo e vai ser muito bom ter a Rebeca para nos ajudar aí nesses conceitos. Então, eu vou pedir até autorização aos meus amigos advogados e colegas professores, porque eu vou usar aqui de algumas expressões leigas, né? Eu vou fazer a voz de todo mundo para facilitar que as informações que a Rebeca tem possam chegar a todo mundo. Então, Rebeca, assim, só para a gente começar, um conceito assim bem básico, né? O que é um refugiado? Então, o refugiado ele é uma pessoa que ela tem um fundado medo, né? Um temor de uma perseguição, e ela tem a necessidade de sair do seu país. Ela não sai voluntariamente. A gente chama de refugiado aquela pessoa que é perseguida, literalmente, e que o país dela, a origem dela, não foi capaz de garantir a segurança dela. Então, você imagina uma pessoa LGBT num país que é crime ser LGBT. O país dela não provê os meios dela se manter viva. Então, ela é forçada a sair desse país e ir para um outro lugar. Então, o refugiado é uma pessoa que é forçada, né? Uma migração forçada do seu país. Entendi. Deixa eu só, para você também me ajudar a entender. Então, refugiado é diferente de imigrante. Pois é, então. Todo refugiado é um imigrante, porque ele sai do seu país para outro lugar. Mas nem todo migrante é um refugiado. Isso significa que existem pessoas que vão migrar, que vão sair do seu país de origem para outro lugar, mas não da forma forçosa, não por falta de proteção estatal, né? Então, uma pessoa que vê uma forma de vida melhor no outro país, junta uma grana, compra uma casa, ou então aluga uma casa, encontra um emprego, essa pessoa é um imigrante, né? A gente até chama de imigrante econômico. E o refugiado não, uma pessoa que, mesmo tendo uma casa, uma vida até boa no seu país de origem, ela não pode mais morar ali, porque ela não teria mais os meios de viver, né? Ela teria o risco de vida mesmo. Então, o refugiado e imigrante é uma coisa que está dentro da outra, né? A gente diz que a migração é uma coisa, um guarda-chuvão, e o refúgio é um guarda-chuvinha dentro dessa lógica de deslocamento de pessoas. Agora, há diferenças, então, quando eles chegam, não há diferenças no tratamento? Quando chega no Brasil, o refugiado ele tem que expressar verbalmente ou com sinais que ele precisa entrar no país, né? Ele tem que dizer, olha, não tem como voltar, ou então preciso de refúgio, asilo. Tem umas palavras-chave, né? Que ela vai sinalizar no momento de chegada, seja por ar, seja por navio, por terra, que ela não pode voltar de onde ela veio. Então, o refugiado ele tem que expressar, pelo menos na nossa legislação, né, no Brasil, ele tem que expressar verbalmente, né, seja linguagem falada ou gestos, de que ele não pode voltar para o país de origem. Um migrante não. Ele tem que ter os documentos, ele tem que ter visto, se o país exige visto, ele tem que ter a permissão de viagem para entrar no Brasil. Caso ele não cumpra os requisitos, né, e
não seja um refugiado de fato, ele vai ser impedido de entrar no país. O refugiado não. Mesmo que ele não tenha o visto, o passaporte correto, e ele expressa, olha, não posso voltar para o meu país, o Brasil é obrigado, naquele momento, a iniciar um processo de solicitação de refúgio para essa pessoa. E aí, então, assim, só porque o nosso prazo é curto, né? O nosso tempo é curto aqui, mas o que é, então, um imigrante ilegal? Se é que a gente pode usar essa expressão. No Brasil não existe ilegalidade migratória, né? A gente fala aqui de irregularidade. Ninguém é preso por chegar no país sem o passaporte, por exemplo, como acontece em alguns países do mundo. Aqui essa pessoa ela está irregular. Se ela entra irregular, né? Se ela entra regular e se torna irregular, existe uma multa que ela tem que pagar com um valor que vai chegando até um valor máximo de 10 mil reais. Se ela está no aeroporto, ou no porto, ou na fronteira terrestre, sem essa regularidade documental, ela não é permitida de entrar. Então, ela tem que se regularizar com um documento antes de entrar no Brasil. Perfeito. E o refugiado, então, qual é o documento? Como é que se dá essa regularização, digamos assim, dele? Eu não digo regularização no sentido jurídico, né? Mas, digamos assim, para ele andar por aí e dizer assim, não, eu tenho direito de estar aqui. Sim, então, no Brasil a gente dá um protocolo de solicitação de refúgio, que é um documento emitido pela Polícia Federal, né? Ele faz a solicitação num sistema hoje que a gente tem no Brasil, chama-se Sconari, e a pessoa emite esse documento com uma foto, com um número de protocolo que funciona como um número de identidade. A partir desse número de protocolo, ele retira um CPF, uma carteira de trabalho, e aí ele pode viver no Brasil até que seja deferido ou indeferido o pedido de refúgio na instância maior que analisa, que é o Comitê Nacional de Refúgio. É legal, porque você citou, por exemplo, tirar a carteira de trabalho, que para muitas pessoas que possivelmente estão nos assistindo, muitas vezes funciona como uma carteira de identidade. Né? Exatamente. Então, quer dizer, ele já pode passar a circular por aí com esse documento que, historicamente, ganhou essa importância no Brasil, né? Exato. Muitos refugiados solicitantes usam a carteira de trabalho justamente por ser muito similar, né, da nossa, dos brasileiros natos. Só a cor que é diferente da capa, mas o documento em si é o mesmo. Ah, entendi. Interessante. Então, se você vê um documento, uma carteira de trabalho que não for aquele azulzinho Azul, que é verde, é tradicional, deles, é migrante. bacana. Mas quais são, digamos, os serviços que são prestados para os refugiados e para os imigrantes? A gente comentava aqui, gente, um pouco antes da gente começar a gravar, a questão, por exemplo, de hospital público no Brasil e qualquer um no Brasil, até onde eu sei, tem acesso. Mas explica um pouquinho mais para a gente a questão dos serviços. Então, chegando no Brasil, sendo solicitante de refúgio ou solicitante de residência permanente, temporária, né? Sendo uma pessoa que reside no Brasil de forma regular, como a gente falou antes, está determinado tanto pela Constituição quanto pela Lei da Migração e a Lei do Refúgio, né? Que essa pessoa tem acesso a todos os serviços públicos que existem disponíveis. Então, ela pode ingressar na escola, botar os seus filhos na escola, ela pode acessar o SUS, ela pode acessar o sistema socioassistencial. Então, muitos imigrantes chegam aqui com filhos, né? Refugiados chegam aqui com filhos. Então, a gente faz todo esse processo de inscrição no CadÚnico, né? Para que a pessoa receba o Bolsa Família, que as crianças vão para a escola e que essa pessoa tenha, de fato, a integração, que a gente chama de integração local, né? Que ela entenda como funciona o sistema brasileiro e que ela, de fato, acesse esses serviços que já estão disponíveis no momento que ela tem um protocolo, tanto de solicitação de refúgio quanto de solicitação de residência. Eu gostei da palavra integração, porque significa que ela entra e passa a ter direitos e deveres também. Exato. Como Participa qualquer da cidadão sociedade. brasileiro. A Bacana. única coisa que o refugiado no Brasil não pode mesmo é votar e ser votado. Sim. E dependendo de cada edital de concurso, ele não vai poder fazer o concurso público. Mas Sim. tem editais, por exemplo, que nem essa restrição tem, de tipo brasileiro nato ou naturalizado. Tem alguns concursos que já não estão vindo mais com essa cláusula, justamente pensando em refugiados que estão no Brasil e que já podem fazer concurso público, né? Pessoas que já terminaram a faculdade aqui e que poderiam, né, de fato, começar a prestar serviços a outras pessoas, a brasileiros e não brasileiros. Rebeca, eu acho que o nosso tempinho já está terminando. Eu queria te pedir duas coisas rapidinhas. Quer dizer, uma mensagem final que você puder passar para quem eventualmente até conhece uma pessoa que esteja numa situação como essa e passar para onde essas pessoas vão.
né? Elas estão nessa situação, qual órgão, qual local que elas procuram no Rio de Janeiro, que é para quem é destinado esse vídeo? Então, a mensagem que eu quero passar é para as pessoas receberem de fato. O Brasil é conhecido no mundo como um país acolhedor, então que de fato a gente veja uma pessoa diferente de nós na rua e não tratemos com nenhuma forma de xenofobia, né? Que a gente de fato acolha essas pessoas que estão aqui por necessidade, elas não escolheram ter que sair das suas casas, né? E no Brasil e no Rio de Janeiro, a gente tem alguns lugares que elas podem ir. A Caritas é uma grande referência, fica no Maracanã. A gente tem a própria Secretaria de Direitos Humanos, né? A gente está no prédio da Central do Brasil, então tem trem, metrô, ônibus. A gente está lá no 7º andar, na Praça Cristiano Ottoni. E outros serviços, né? Se a pessoa precisa de assistência, tem os CRAs nas localidades, os CREAs. E a gente está disponível a qualquer momento. A gente tem um telefone, um e-mail, que pode ficar tudo disponível para vocês também. Tá ótimo, Rebeca, muito obrigada. Eu acho que Eu que agradeço. muita gente vai aprender muitos conceitos aqui com você. Obrigada, um beijo grande, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo aí no Rio. Obrigada, um beijo. Beijo.